Muito bem-vinda às nossas 100 reflexões para o autoconhecimento. E hoje nós vamos para a nossa reflexão número 7. A gente vai falar sobre coragem e medo. Na verdade, quando a gente vai trabalhando a nossa consciência, a nossa percepção de mundo, a gente vai vendo que tudo é um fluxo de energia. E o medo e a coragem, eles têm a mesma energia. Só que o que muda é o que a gente escolhe fazer com cada um. E a gente cria, geralmente uma realidade onde a gente separa tudo em dualidade. O que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E na minha concepção, isso vai só diminuindo possibilidades de vida. O medo, muita gente não quer sentir medo, não gosta do medo, rejeita o medo, E ele é um sentimento primário que, para mim, na minha concepção, tem uma ligação com autopreservação. Quando eu sinto medo de alguma coisa, desperta em mim um senso de proteção, de autocuidado. Opa, alguma coisa eu preciso fazer. Se eu tô num lugar, escuto um barulho e aquilo pode ser só uma fantasia, muitas vezes o medo ele é fruto da nossa fantasia, mas o medo saudável, digamos assim, ele tem a ver com autopreservação. E a gente costuma a negligenciar muito o que a gente sente, Como na infância a gente ouve, medo é bobeira, para com isso, não fica com medo, te jogam nas situações de perigo. Às vezes a gente cresce se expondo demais ao perigo, se colocando em situações que não são confortáveis para a gente por uma memória. Às vezes a gente precisa usar o medo para dar aquele passo além sim dele, olhar, perceber que ele está ali, o que eu preciso. Quando vem o medo, a pergunta que eu me faço é: o que eu preciso? O que esse medo está me trazendo que eu preciso trazer para ter segurança e dar o passo que eu preciso dar? Essa é uma mudança muito grande de perspectiva, Existe um olhar de que o medo congela, e tem sim, tem situações de impotência e que a gente tá, de repente você tá com uma arma na cabeça. Você, naquele momento, você pode sentir um congelamento. Você vai fazer o quê? Vai dar o passo além? Vai voar em cima da pessoa? Tem situações e situações. Mas esse medo cotidiano, ele pode ser uma bússola para você de autopreservação. Ele pode ser um alerta de que algo você precisa fazer para se sentir segura. E a gente tende a negligenciar muito essa voz interna. Então, que você possa usar esse medo como uma direção para a sua vida, um medo que te ajuda a criar a proteção que é necessária para você. E se a gente parte do medo, não colocando como sentimento oposto, porque a gente gosta muito disso, O contrário do amor é o ódio, não é o ódio, é a raiva. Isso tudo é muito relativo, mas existem similaridades, por exemplo, o medo e a coragem. A gente fala assim, quem não tem medo é corajoso. E ali também faz um monte de mistura, porque a gente vê as pessoas se denominando ou pessoas medrosas ou pessoas corajosas, eu não tenho medo de nada. E como humanos inteiros, tem momentos que a gente tem medo e tem momentos que a gente é corajoso. Isso é muito de acordo com cada situação. A gente não deveria, eu falo, quanto mais a gente se enquadra, mais a gente fecha as possibilidades, do que poderia ser, de como poderia ser. Então, você não precisa se rotular, eu sou corajosa, não tenho medo de nada, então eu sou uma medrosa. Tem situações que a gente tem mais segurança para fazer. E a coragem, tem uma leitura bonita no caminho espiritual que é coragem. Quando a gente age a partir do nosso coração, daquele desejo interno, o medo ele desaparece, porque são complementares, vamos dizer, a coragem e o medo eles têm elementos, Quando você é capaz de se aproximar do que te dá medo, olhar para aquilo, você tem uma possibilidade incrível de agir pelo seu coração. Então é uma outra maneira de lidar
com um sentimento que poderia te paralisar, te deixar limitada, é você olha para o medo te dá a pista. O que eu preciso de segurança para fazer aquilo que eu quero fazer? E aí você pode se conectar com o seu coração, que tem a ver com coragem, agir pelo coração. E para mim, gente, quando a gente está agindo pelo coração, a gente deixa cair toda a barreira de julgamento, de limitação, porque para mim a sintonia com o coração é a sintonia de missão de vida, de espiritualidade, do que a gente veio aqui fazer. Aí sim, quando você está agindo com o coração, você consegue ter as ferramentas e a energia necessária para superar um obstáculo, para ir além de um comentário maldoso, entre aspas, porque maldoso também é julgamento, né? Para você poder superar uma crítica que faria você se paralisar, que faz você se levantar num momento que é difícil para você, mas fazer aquela coisa acontecer. Isso tem a ver com coragem. Então, essa reflexão, ela traz pra gente a seguinte mensagem, né? Fazendo uma síntese. O seu medo, ele pode ser uma ponte para você chegar até o seu coração. O seu medo, quando ele não é demonizado, quando você pode olhar para ele, escutar e perceber o que você precisa, ele pode ser uma ponte que te leva até o seu coração, e aí você vai ter coragem o suficiente para fazer o que você desejar fazer, porque aí vindo do coração a gente pode superar qualquer obstáculo, qualquer coisa que seria difícil, porque para mim o caminho do coração é o caminho que leva a gente aonde a gente tem que estar verdadeiramente. Então eu deixo você com essa reflexão, te lembrando que toda quarta-feira às 15 horas a gente tem vivência ao vivo no Planeta Eva. Nós temos também no nosso site planetaeva.com.br o guia 7 passos para cultivar qualidades femininas e o Tantra Emocional, que é um curso em vídeo para você já começar a lidar com as suas emoções de uma outra maneira, né? Curando, olhando para si mesma e vindo cada vez mais para dentro, para esse caminho do coração. Então vem fazer parte do Planeta Eva, vem para o caminho do autoconhecimento.